Brasileiro. Perfeito, E aqui está não o é. detalhe. Por que volta... E dá para garantir que o Inter ganha do Sport? Não, aí que tá. Porque exatamente por isso é que tu tá fazendo esse questionamento. É. Porque o Internacional veio de um jogo onde, contra o Botafogo, ele chamou a atenção pelo seu desempenho, né? Chamou a atenção pelo esquema novo do Ramon Dias, chamou a atenção pela uma certa desenvoltura do time em campo. E aí, quando se achava que o Inter iria seguir um caminho, né? Como em outros anos, né? Brincava o time da Primavera e coisa e tal, toma uma chapuletada do Mirassol e baixa de novo o ânimo de todo mundo. Sim. Né? Baixa, fica todo mundo down e com um ponto de interrogação, tá? Mas e aí, agora? O que eu quero dizer é que, assim, ó, eu acho absolutamente normal esse eletrocardiograma e vai demorar para passar. Porque ninguém tem varinha mágica. Vocês acham que em 2 semanas de treino foram suficientes para o Ramon Dias pegar o time e transformar ele totalmente... Não tem como fazer isso. Tem o aspecto emocional, tem a questão do perfil dos jogadores. O Inter tem um meio-campo lento, entendeu? Sabe? O seu principal jogador estava fora, que é o Carboneiro, sabe? Eu acho que não está bem ensaiado ainda esse novo esquema. Então tem vários pormenores. O que eu posso te dizer? Eu não vejo um temor assim do Inter não ganhar do Sport. Embora tu possa me dizer, o Grêmio pensou a mesma coisa e tomou um vareio, porque o Grêmio tomou um vareio do Sport. Só que eu vou usar esse teu exemplo, que eu mesmo dou, para justificar que o Grêmio, por exemplo, cresceu mesmo tendo perdido pro Sport em casa. Então ele não pode ser uma referência definitiva isso aí. Não, tá? Ribeiro, eu concordo contigo, mas é bom lembrar o seguinte, o Grêmio perdeu pro Sport lá atrás. Tá bem. Se o Inter perde pro Sport agora, faltando 11 isso aí jogos, pesa, cara, é aí confronto é diferente. direto. Perfeito. Tu Mas tendo eu 20 jogos ainda que- pela frente é que e jogadores para entrar no Eu time. pensei que tu ia vir com outro argumento. Qual é o outro argumento? Que aquele Grêmio contra o Sport ainda não tinha os reforços. Claro. Eu coloquei agora. Tá? Agora, o que eu te digo é o seguinte, dentro do eletrocardiograma que eu acho que o Inter vai passar, esse time do Inter é muito melhor que o do Sport. E não é porque tomou um laço do Mirassol, que é um time muito melhor do que o Inter, mais treinado, né? Fisicamente bem mais ativo, que o Inter vai perder de véspera para o Sport Recife. Veja bem, eu estou tentando ser racional sem ser otimista ou pessimista. Não, eu tô É tentando porque tu analisar. apostou que o Inter ganhava do Mirassol. Mas eu achei ali que tu estava fazendo uma figurinha ali, um personagem, uma coisa assim. Pode ser. Olha, Esse tô é o meu ajudando, jeitinho, viu? É o meu jeitinho. Que tu dissesse aqui. É verdade. O Inter ganha. É verdade. Eu achei E que o até duvidou do Internacional- Grêmio contra o São Paulo. Não, mas eu falei que o Tu dissesse que ia ser empate. E por causa Grêmio de da São Paulo. questão da arbitragem, coisa e tal. Mas enfim, Fejo, errou total. tá bem. Eu tentei avisar, não Tá adiantou bem. nada. Eu erro também, não tem problema nenhum. Essa frase, eu essa é erro também. definitiva. Não, eu vou te dar a frase certa. Não é eu erro, é eu também erro. Eu também erro. Essa é a frase. O que eu acho é que Também sou ser humano. é muito fácil se construir a paranoia do rebaixamento. Sim. Para time grande, então, que fica convivendo com essa proximidade, é um negócio assim que vira uma neura. Agora, eu estou tentando ser racional. Dentro de uma racionalidade, eu acredito que no final de domingo o Internacional vai estar muito mais aliviado do que estressado. Não, perfeito, E eu Ribeiro. acho Só que que assim, também- ó, e eu o acho que Internacional também já pode se teve... pensar assim. Assim, ó, o que eu acho que tem que ter um pouco de cuidado é o seguinte. Primeiro, o Internacional tem que ganhar de quem está embaixo. Esse é o objetivo, tá? Digamos que o Internacional, se ele tivesse vencido o Mirassol, claro, ele daria uma boa respirada porque ele ganhou do Botafogo. O Botafogo foi o plus. Aquele ano que o Internacional foi rebaixado, ele foi rebaixado porque no confronto direto ele foi mal, com os outros 3 que caíram com ele. Esse é um outro tipo de campeonato. Só que eu acho que o Ribeiro está pegando muito essa questão, que é também verdade da matemática, em o Inter ter um respiro, uma vitória contra o Sport, mas o Internacional já teve melhor e a diferença diminuiu. Não é ainda uma garantia. Mas o campeonato do Internacional vai ser esse aí. 7 pontos, 4 pontos, 7 pontos, 4 pontos, 5. Eu acho que Pode ir não a dá- 3, não dá vai pra- a 4, entendeu? Jogo Mas vai contra ficar o- ali gravitando e batendo na trave. Acho que o jogo contra o Mirassol não dá realmente para servir de parâmetro para a gente analisar o momento do Inter, né? Claro. Porque o Mirassol, ele faria com qualquer outro clube o que fez com o Inter.
né? O O Mirassol... Internacional foi mais uma vítima do Mirassol em casa. Exatamente. É isso aí. Então, aí acho que é preciso pegar o conjunto de jogos do Inter sob o comando do Ramon Dias. E aí tem o primeiro jogo contra o Juventude, um péssimo primeiro tempo. Aliás, ele venceu o primeiro tempo e um péssimo segundo tempo. É isso né? aí. Isso aí. O segundo Saiu tempo. Foi quando quando saiu. o Juventude mudou o time e aí Isso. realmente estressou Depois veio o Internacional. Corinthians. Péssimo primeiro tempo. E aí ele usa 3 zagueiros na segunda etapa, dá uma equilibrada, né? Ou seja, subiu um degrau, ou meio degrau. Aí vem o Botafogo. Aí sim, é um bom jogo, né? E o Inter Disputado em contra o condições. Mirassol, mau jogo. Então, O Mirassol não é. Mas Agora, o que de tu tá novo, dizendo, vem um time normal Mas o agora. Benfica só tá frisando. Mirassol foi a lógica, né? o eletrocardiograma. Mas o Mirassol foi a lógica. Fechando contigo. Mas Mas O só foi a eletrocardiograma me preocupa, porque tem o Sport do Recife agora, no Beira-Rio, tem o Bahia fora, tem o Fluminense fora, depois vem jogar contra o Atlético Mas te Mineiro, preocupa em relação depois a quê? joga com o Vitória lá. Me preocupa Mas esse eu só eletrocardiograma, pergunto, que Silvio, daqui a pouco não alcança Tu acha que o Inter vai as entrar na... vitórias necessárias. Deixa eu só te quê? fazer uma pergunta. Pra quê? Essa, Aí que é tá. essa é a minha pergunta pro Silvio, porque assim, ó, o eletrocardiograma, ele salva o Inter. É isso aí. Claro. Que é o que o Daniel falou. Todos O Inter estão vai no ficar. eletrocardiograma. O Inter vai ficar assim, Sim. ó, ganhou, Estão. abre 7 do Z4. Daqui a pouco já Perdeu quatro, 4, Quatro. 3 no Sim, máximo. E ainda que os Também outros acho. times não ganham de ninguém, né? E os times que Só ele o vai- Vitória que O tá que aí, mais- né, tentando se O mexer. que mais ajuda o Internacional é uma tese colocada pelo Calvin no apito final. Hoje ele Os times repetiu. do Z4 nunca melhoram. Faz horas que ele não consegue ver algum desses 4 lá de baixo sair daí. Eles não saem de lá, eles estão têm ali. uma vitória É. e aí não fazem a segunda que é para dar o salto. Eles estão há uns 10 ou 15 jogos lá. Quer ver Então um time essa que é a conseguiu melhor fazer notícia isso? para o Internacional. Olha, poucos times conseguiram nesse campeonato. Vou dar um para satisfação e alegria de Luiz Henrique Benfica. Vasco da Gama. O Vasco da Gama. O Vasco da Gama tá lá em cima, velho. É. Do nada, assim, ó. Tava lá, de repente, ninguém prestou atenção. Pá! É. Tá lá o Vasco em cima. O Grêmio Mas também, mas o próprio O próprio Vasco Grêmio é um- subiu agora. Mas o próprio Vasco é um eletrocardiograma, porque ele alterna. Sim. Duas vitórias e com resultados muito ruins. Tomou 3-0, um fiasco contra o Palmeiras. Se bem que o Palmeiras é difícil. Depois ganhou o jogo seguinte do Vitória, 4-3, né? Isso foi ali, ó. Finalzinho da partida, então. Mas ele realmente conseguiu, numa comparação com ele próprio. Pro campeonato dessa gente, cada pontinho é precioso, velho. Tá, olha só. E no campeonato do Inter, por enquanto, o Internacional tá fazendo a parte dele. Eu acho que vai ser assunto o rebaixamento no Inter se o Inter não ganhar do Sport em É casa. esse o detalhe. É o que eu quero puxar para esse jogo. Aí eu do- acho que do vai ser domingo. assunto. Eu acho que o assunto ele tá aí na pauta. Não, mas, ô Daniel, é que eu acho que assim, ó. Mas o do jogo de Claro, domingo pode porque carimbar. O isso aí. impacto de uma derrota pro esporte evidente. Evidente. Esse é o Aí- ponto. Aí é o seguinte, aí Porque a senão eu acho que desconfiança vai- vem com tudo. Porque Porque tu senão eu perde acho pro que vai Lanterna. na linha. Incrível que pareça. Não, mano. Tecnicamente vai ser péssimo, caso Isso. perca. Mas por incrível que pareça, ainda talvez não seja fatal, porque a tendência é o Vitória perdendo na Não, segunda-feira. Continuar perfeito. com quatro. Só que daí o Internacional sai para jogar 2 partidas. Só que eu acho que o ponto do. Contra o Bahia e contra o Fluminense. É que o Inter só cai pra mim pelo emocional. O Inter não cai por bola. Se tu pegar o time do Inter, óbvio que não é uma seleção, porque perdeu vários jogadores, mas eu digo, em termos de queda, O Internacional não é tá pra jogando cair. pouco, mas esse pouco não é pouco para rebaixar. Exatamente. Não é um Por causa time. dos outros. Exatamente. Sim, quem Mas tá tem lá todo- embaixo. tem É um todo o time contexto. consideravelmente melhor do que os da zona de rebaixamento. Então eu acho que o Inter não tem time pra cair e o Inter não tem tabela pra cair. Tu olhar os jogos que o Inter tem pela frente, o que os adversários têm e como está hoje a tabela do Brasileirão, tudo isso não indica rebaixamento. Só que a gente sabe, Silvio, que clube grande, quando entra em crise, é trem descarrilhado. Sim, sim. Então o que pode fazer o Inter entrar numa crise? Eu achava que o jogo do Botafogo era um jogo chave. Porque vinha de um empate com o Juventude, quase perdeu pro Corinthians. Se ele perde em casa pro Botafogo, eu achei, daí vai perder pro Mirassol, vai entrar numa A primeira draga. mudança do Internacional, ela não é dentro de campo, ela é fora. A primeira preocupação que o Internacional tem que ter com o rebaixamento não é quando joga, é quando não joga. Tipo, Salário em dia. Esse talvez seja o componente mais importante no momento em que você está na ponta de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Então essa deve ser a Tá em dia o grande... salário, não tá? Não, tá em dia, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é não deixar isso acontecer. Porque esse é um componente, o Silvio, pelo menos que eu entendo. Não, é verdade. Tem uma cartilha, a cartilha do rebaixamento. Tá? Troca constante de treinador, crise de vestiário, relação ruim com os dirigentes, salário atrasado. A gente sabe que isso pesa, cara. Isso bagunça mas o ambiente. mesmo assim, Daniel,
eu acho que mesmo assim, claro que atrasar salário é a pior coisa que pode acontecer, tá correto. Mas mesmo assim o Inter já está desestimulado, né? Os jogadores. E de certo ponto eu entendo. Porque assim, o que o Inter briga no campeonato hoje? Assim? Para não cair. Pô, mas é um campeonato à parte, né? É o que sobra, né? Não, eu sei, mas eu digo assim, ó, rebaixamento é devastador, né? Os jogadores não entram com estímulo, aquela coisa assim, ó, vamos lá porque a gente pode chegar em tal A não lugar. ser que, não, como é não que tem onde alguns chegar. diziam antigamente, quando, né, ficar com o popô A bunda? batendo A na água. água, né? Mas É. aí Fernando falou isso, Vitão mas aí falou pode isso. bater uma pressão que pode gerar um efeito contrário. Pode. Por isso que eu concordo muito com o Silvio que esse jogo ele é chave. Em tese ele é fácil. O Sport tá rebaixado, tá em último. Beleza, se fizer a lógica e ganhar, mais 3 pontos, se O problema é a distancia. pressão. Só que se perder pro Sport, ou até empatar em casa com o Sport, Silvio, aí entra numa Se esteira ele toma muito um gol, se ele delicada. toma um gol do esporte, por exemplo, antes, Eu acho que vai existir essa Se pressão. pode larga na até porque frente, a torcida entra que numa for ao esteira Beira-Rio delicada. vai pra cobrar, né? Sim. A O jogo é anímico e não é técnico, cara. Veja só, a torcida ganhou É. o Que Inter técnico a gente já sabe. O Inter se mobilizou para levar mais torcedores contra o Botafogo, né? Aí o tempo não ajudou muito e tal, mas ainda foi uns 18 mil, tá? Ele tomou uma pancada Aí- no Mirassol. O que se imaginou? Pô, o Inter sobrevive ao Mirassol e contra o Sport vai encher, né? Não, tomou uma chapuletada do Mirassol e isso baixa de novo. Então, o torcedor que é fiel e que vai ao Beira-Rio, ele vai para cobrar. acho que Entendeu? cobrar, acho que não. Eu acho que sim. Acho que domingo, quem for porque vai aproveitar o ingresso barato para. Não, mas esse é o primeiro momento. Eu já te falei aqui para vocês, coração não se compra. Tu compra tudo, menos o coração. Então, eu falo da vida. O torcedor, ele vai lá para... Olha, eu vou pesquisar. O torcedor Acho que vai tu- lá... acho que falou isso lá na Grenal, aqui não foi. O torcedor quando vai... Não pela Grenal? Hein? Tava na Grenal? Não, nunca estive lá. O torcedor- Não, já participei de alguns programas lá, mas nunca trabalhei lá. Aí, Tem um monte de notícias sobre o Ribeiro Neto aí, de repente tá na Grenal. o torcedor? torcedor que vai ao Beira-Rio, Aham. ele vai, claro que ele vai para torcer pelo Inter, é óbvio. Só que o emocional dele, o coração é o verdadeiro. Ele tá esperando um retorno. O primeiro tropeço Se o no jogo time já não volta. Já rever volta em em mas- campo. mas eu acho que domingo ainda tá no crédito Aí ainda. ele, claro que vai iniciar dando Domingo, crédito, mas depois vem a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que ele... Verdade de Nietzsche. É a verdade verdadeira, tá? Que é de Freud. A verdade real é que ele tá pé da vida com o time e ele vai extravasar. Com certeza. Errei de Agora, jogador, se o time achei. tá numa Errei de situação jogador, pior, achei que era o Nietzsche, é o Freud, errei o jogador. Freud se assiste o programa, hein? se o Tá em time outra tá dimensão, pior, mas ele assiste todos por os incrível dias. que pareça, se o time tá pior, a relação ela acaba sendo melhor. Fala tanto nele. Nesse aspecto. É. É uma frase meio. Não, é pode que assim, gerar eu acho que problema. tu tá, Eu quero dizer o tá seguinte, confundindo. eu tô confundindo com Série a B. solidariedade da desgraça. Se o time vai pra Série Porque B... se tá na zona de torcedor- rebaixamento, se o Internacional pega o Sport na zona de rebaixamento, Nossa. o ambiente seria outro, tá? Acho que a cobrança ela existiria, só que o torcedor penso que seria mais solidário, como a gente já Pode viu ser. Inúmeras vezes. Pode Por ser. quê? Porque a situação é Aí é desesperadora. jogo decisivo. Mas deixa, Claro, deixa eu claro, falar uma é coisa jogo pra de vocês. 6 pontos, Se aquela o história Inter toda. perde para o Sport, independentemente do que vai acontecer no jogo de segunda-feira do Santos contra o Vitória, e o Vitória jogando fora, e acho que em princípio não ganha do Santos, ainda assim a coisa é complicada para o Internacional, porque aí ele olha imediatamente para os 2 próximos jogos. Vasco e Fluminense no Não, Rio de e- Janeiro, e bate- num espaço de 3 dias. e bate Mas, aquela ô, quatro Silvio, dias. vamos combinar assim, ó, se tu tá disputando um campeonato, perdão, Bruno, pra se manter na primeira divisão Uhum. e tu perde pro Sport jogando no teu estádio, pô, aí tu tem que cair mesmo, Exatamente. né, cara? Não, Para um pouquinho, ô, Daniel, né? era, Por isso que eu acho que não vai acontecer. Eu vou dizer pra vocês- nessa linha que eu ia falar, sabe por quê? Porque o que bate na cabeça do jogador? Futebol é muito movido à confiança. Claro. E aí tu perde pro Sport em casa, o pior time do campeonato, o que o torcedor vai falar? Tá, não ganha de ninguém, né? Tá, mas assim- Tu ganha do Sport, tu não ganha de ninguém. Tá, mas Não assim- vejo, eu não cair. vejo, sinceramente, não Permita vejo o ser Inter perder esse pragmático. jogo, Não, cara. também não. Vamos estabelecer o pior cenário possível? Vamos. O Inter perde pro Sport. Sim. Faz uma partida daquelas, Isso perde pro é um Sport. cenário horrível, né? Tá. Ainda assim, ele está a 4 pontos de vitória. Sim. Aí o Vitória precisa ganhar do Santos na Vila, meu Não amigo. vai ganhar Tá? e o Inter vai continuar com 4 Vai pontos. continuar com 4 pontos. Ah, não, mas Só que empatou. Só que aí, Vai continuar com 3. só que aí é o Vasco e Fluminense Vitória na sequência. ganhou
Fica Fora atrás de do casa. Santos. Sentimento de desconfiança, Silvio. E o Bahia, não O tem sentimento de Hã? desconfiança. Não, é o Bahia. É o Bahia e o Fluminense fora de O casa, não é o sentimento Vasco. de desconfiança ele não vai mudar. Aham. Mesmo que ganhe? Se o Internacional voltar a estar 7 pontos na frente, ainda vai ter o sentimento de desconfiança, porque ver? o Internacional teve 7 e foi para 4. O Daniel. Então tem se que o ser uma Vitória- margem muito maior para ter o alívio. Se o Vitória ganha do Santos, vamos lá, e faz o crime contra o Santos. O Santos vira o primeiro time Sim. no rebaixamento. E ele é que é a base, entendeu? Hoje ele tá a quantos pontos do Internacional? Vitória? O Santos. Santos, 4. 4 pontos. Entendeu? Então, E aí- a situação e aí do Inter tenta ainda imaginar- O Santos é... está 1 ponto do Inter. E tenta. O Inter um tem ponto. 32 e o Santos tem 31. Então Ah, é E verdade. tenta verdade, imaginar então. esse, Corinthians, é esse isso aí, jogo, boa. se não me engano, é na Vila Belmiro, o Inter e Joga na Santos. Vila Belmiro. É. Sinceramente, cara, eu acho que o Internacional ganha esse jogo, cara, do esporte. Agora, eu tenho uma Eu não pergunta para vejo vocês. assim, Sim. eu não vejo assim o Inter. Inter tem uma lembrança assustadora para o torcedor colorado. Qual é? Ele já perdeu um campeonato pro esporte no Beira-Rio, não Ah, foi? mas isso aí não significa que vai acontecer toda vez. Ah, mas o Pepão tá se... Palha de torcedor Marcelo colorado Lomba. tá Aí é, se o- vacinando, aí é né? o Palha sentimento, de Marcelo é o Lomba. sentimento, porque o Pepão é o É o que identificado, traduz é isso o aí. colorado identificado Claro. no programa. Só tem um outro time bem atrapalhadinho chamado Atlético Mineiro, hein? Também, É, verdade. também. Que enfrenta o Corinthians fora. E esse joga Amanhã. contra o Inter no Beira-Rio. É, Esse vai jogar. Então, assim, Eu tenho uma é outra o pergunta. campeonato que o Inter disputa, gente. É. Claro. Eu tenho uma outra pergunta para ser respondido daqui a pouquinho, porque eu vou chamar em seguida o Murica Matos pelo FM com as informações do trânsito. A gente vai seguir aqui no Esporte Band RS. Deixa o seu like, por gentileza, agora. Like, 100 likes aí num espaço de 10 minutos, se for possível, é o que a gente está pedindo para comemorar essa sexta.